Buonasera a tutti. Boa tarde a todos. Bem-vindos a todos e vamos agora dar início à outorga do título de doutor honoris causa ao ilustríssimo professor Humberto Eco. Estamos transmitindo esta cerimônia ao vivo para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Brasil. Tem a palavra Sua Excelência, o embaixador Ricardo Neiva Tavares. Ilustre escritor Humberto Eco, nosso hóspede de honra nesta tarde, magnífico reitor da Universidade do Rio Grande do Sul, professor Carlos Alexandre Neto, que está participando desta reunião através da videoconferência. Querido amigo reitor da Universidade de Bolonha, que está aqui presente conosco, um grande amigo, senhor vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Rui Vicente Oppermann, senhora diretora do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Jane Tukikian. Quero, em primeiro lugar, agradecer profundamente a presença do escritor Humberto Eco e dos representantes da Universidade do Rio Grande do Sul e a todos os presentes por sua presença. É para nós uma grande satisfação poder estar aqui. Quero também sublinhar que a presença de todos é fruto do trabalho da nossa querida amiga Orneto Landoni, que preparou a lista dos ilustres convidados para esta cerimônia. Alguns estudiosos da diplomacia nos dizem que um diplomático deveria estar imune às emoções e não demonstrá-las. Porque, na realidade, deveria saber administrar ou gerir os sentimentos dos outros para o benefício do próprio país. Hoje, porém, para mim seria impossível não me emocionar. Eu me lembro muito bem, quando ainda era estudante, eu li o meu primeiro livro, o livro de Humberto Eco. Nunca, jamais poderia ter imaginado, na época, que um dia eu teria tido a possibilidade de abrir as portas da mais prestigiosa embaixada que o Brasil tem no exterior para render uma homenagem a um intelectual tão admirado, não somente no nosso país, mas também no mundo todo. E assim, poder contribuir para um reforço ainda maior das relações dos nossos países. Encerro a minha fala aqui, deixando a palavra aos outros relatores, porque, afinal, cito aqui o nosso hóspede de honra. Por vezes, um bom tema, um bom assunto poderia dizer muito mais do que um livro de 100 páginas. Muito obrigado. Convidamos agora o professor Ivano Dionigi, magnífico reitor da Universidade de Bolonha, que vai tomar a palavra. Sua Excelência, embaixador. Sua Excelência, senhor embaixador, autoridades, colegas, minhas senhoras e meus senhores. Sinto-me honrado por poder estar aqui presente nesta cerimônia. E não somente na qualidade de reitor, mas também como amigo do professor Humberto Eco. O professor Humberto Eco receberá um título da universidade com a qual a nossa Universidade de Bolonha tem acordos em vários campos e, portanto, eu creio que este fato de hoje irá reforçar ainda mais as nossas relações. Uma personalidade como Humberto Eco, para mim, é a prova de que nem todos, nós não somos iguais. E ele é uma daquelas pessoas que podemos dizer faz a diferença. Para além das suas próprias qualidades, podemos dizer que ele teve uma estrela que o orientou durante a sua carreira, certamente uma pessoa de talento. Todos os nossos colegas da Alma Mater deverão ficar muito gratos à Alma Mater. E
Devo dizer que foi ele quem tornou ainda mais célebre a Alma Mater. E, portanto, neste sentido, toda a nossa comunidade reconhece este fato, este seu mérito. Em relação à sua obra, eu gostaria de, para além desta sua obra, gostaria de sublinhar a sua generosidade, sobretudo para aqueles que não o conhecem ainda. Eu me lembro quando celebrou os seus 80 anos e eu tive a oportunidade de agradecê-lo por sua obra, pela sua pessoa, pelo fato de ser uma pessoa internacional, por sua fialdade em relação aos estudantes, em relação às suas aulas. E tudo isto foi um grande bem que ele proporcionou a muitos. Foi fundado este curso de licenciatura justamente por causa da ideia de continuar este pensamento filosófico, porque outros acreditam ser melhor romper um marxismo cultural. E devo dizer que Umberto Eco foi exemplar quando este curso foi fundado e quando ele esteve presente ao lado de muitos doutorados, todos aqueles que faziam um doutorado interdisciplinar. Ele foi uma pessoa realmente que inovou neste campo e quero, neste sentido, também comunicar que ontem encerramos o ciclo de lições, o ciclo de aulas na nossa universidade. Graças a ele, a nossa universidade pôde beneficiar de um grande talento e das palavras dos personagens mais famosos. Eu me lembro que começamos com Wiesel, depois também tivemos Pamuk. Enfim, desta forma podem todos compreender quais os tipos de hóspedes com quem Umberto Eco mantém contatos. Humberto, nós não sabemos quanto e como você se sente incompreendido. E, nesse sentido, queremos agradecer por ter compartilhado conosco esta sua celebridade, esta sua festa. Muito obrigado. Condurrà ora l'apertura. Irá conduzir agora a abertura solene e a outorga do título honoris causa Rui Vicente Oppermann, que é vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá bem. Declaro aberta essa sessão solene do Conselho Universitário para a concessão do título de doutor honoris causa ao ilustríssimo professor Umberto Eco, de acordo com a decisão número 410, de 26 de agosto de 2011, assinada pelo magnífico reitor Carlos Alexandre Neto e aprovada por unanimidade pelo Conselho Universitário, órgão máximo da Universidade Federal. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo embaixador do Brasil na Itália, Ricardo Neiva Tavares, e ao cumprimentá-lo, agradecer a todos o esforço e a dedicação da embaixada, em especial do senhor secretário Luiz Felipe Xarnobay e também da nossa mestra de cerimônias, senhora Tiziana Seta Marcelo. Gostaria de cumprimentar também o magnífico reitor da Universidade de Bolonha, professor Ivano Dionigi, e ao cumprimentá-lo, agradecer toda a atenção dada a mim na visita à Universidade de Bolonha. Permita-me agradecer, em nome da professora Carla Salvaterra, vice-reitora de Relações Internacionais, a todos os colegas com os quais me reuni ao longo de proveitoso dia de trabalho. Temos muitas oportunidades para ampliarmos ainda mais a nossa cooperação, que é essencial. Quero cumprimentar de maneira muito especial a professora Jane Tutiquian,
diretora do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que me acompanha como diretora de uma das unidades proponentes deste título e integrante do Conselho Universitário, e escolhida para saudar nosso homenageado. Quero ainda cumprimentar o digníssimo professor Núcio Ordine, da Universidade da Calábria, e, por sua vez, também doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e já um grande amigo da nossa universidade. Gostaria de cumprimentar o nosso homenageado ilustríssimo professor Humberto Eco e seus familiares aqui presentes. Por fim, quero cumprimentar a todos presentes a esta cerimônia, bem como ao senhor reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Carlos Alexandre Neto, conselheiros e conselheiras e demais membros da comunidade da Universidade Federal presentes na Sala dos Conselhos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Nesse momento, passo a palavra ao magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Carlos Alexandre Neto. Boa tarde a todos. Saúdo o embaixador do Brasil na Itália, Ricardo Neiva Tavares. Nosso vice-reitor, Rui Vicente Oppermann, estendo a saudação a toda a comunidade universitária da URGS, que nos acompanha nesse conselho. O reitor da Universidade de Bolonha, Ivano Donidi, a diretora do Instituto de Letras, Jane Tutiquian, uma saudação especial ao nosso homenageado, Humberto Eco, doutor honoris causa pela URGS, o professor Núcio Ordine, também doutor honoris causa e embaixador da nossa universidade junto à Itália, conselheiros, conselheiras, senhoras e senhores. Caro doutor Humberto Eco, o título de doutor honoris causa que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul hoje lhe concede é a expressão simbólica mais elevada do nosso reconhecimento institucional por sua inestimável contribuição na área da literatura, da filosofia, da comunicação, das artes e da educação. A presença constante de suas ideias, teorias e concepções, seja por meio de seus escritos, pela atuação de professores, pesquisadores e alunos que tiveram acesso ao longo do tempo à sua extraordinária produção acadêmica e cultural, professor Eco, além de suas visitas acadêmicas à nossa universidade, demonstram sua forte relação e grande influência acadêmica e institucional. Ao completar 80 anos, neste ano de 2014, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul se consolida no cenário do ensino superior brasileiro, cenário ainda muito jovem em comparação com o do sistema italiano e europeu, pela sua qualidade e abertura internacional, através de relações de intercâmbio e de cooperação acadêmica com instituições dos 5 continentes, em especial com as universidades italianas. Assim, para celebrar as profícuas relações do fazer acadêmico entre o Brasil e a Itália, entre Humberto Eco e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Faculdade de Educação e o Instituto de Letras encaminharam proposição desta concessão do título de doutor honoris causa ao senhor professor Humberto Eco, a qual foi aprovada por unanimidade em sessão do Conselho Universitário. Doutor Humberto Eco, é com grande honra e satisfação que lhe será outorgado o título de doutor honoris causa. Esse ato e muito engrandece a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Finalizando, agradeço a todos os que compartilharam do esforço para que esta solenidade acontecesse. Grazie tanti e buonasera. Saúdo ao excelentíssimo embaixador da Embaixada do Brasil na Itália, senhor Ricardo Neiva Tavares. Saúdo ao magnífico reitor da Universidade de Bolonha, professor Ivano Donidi. Saúdo ao magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Carlos Alexandre Neto. Saúdo ao vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Rui Vicente Oppermann. Saúdo a todos os presentes, em especial ao digníssimo professor Núcio Ordine, nosso doutor honoris causa.
E o saúdo, professor Humberto Eco, em nome do Conselho Universitário e de toda a comunidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dos seus docentes, dos seus estudantes, que neste momento nos assistem. Recomendo à liturgia acadêmica que sejam expostas as razões da outorga do título de doutor honoris causa, anunciando-se em alta voz não apenas o que de mais significativo há na obra do agraciado, mas igualmente aquilo em que sua vida justifica a ligação com a universidade outorgante. E é movida pela emoção e pela honra que passo a fazê-lo. Romancista, ensaísta, professor, filósofo, semiólogo, linguista e bibliófilo, Humberto Eco nasceu em Alessandria, Itália, em 5 de janeiro de 1932. Possui uma admirável carreira acadêmica, tendo sido diretor da Escola Superior de Ciências Humanas na Universidade de Bolonha e titular da cadeira de semiótica daquela universidade, onde, mesmo aposentado, continua em atividade. Ensinou temporariamente em Yale, na Universidade de Columbia, em Harvard, Collège de France, Universidade de Toronto, e atua como colaborador em diversos periódicos acadêmicos, além da coluna semanal que assina na revista L'Espresso. Comenta Praxedes, em estudo acadêmico, que, para explicar o escritor do presente, Humberto Eco expõe sua história de tempos passados, como escrevia e escreveu desde a primeira vez em que se aventurou pela ficção, aos 8 anos. Ao mesmo tempo em que o homem do presente busca no menino do passado a explicação, a justificativa e a gênese do que se tornou, essa busca é realizada num tom literariamente afetivo, misto de orgulho e condescendência humorada pelos feitos imaturos, como se o menino do passado não fora ele mesmo, mas um filho, um neto, a quem se perdoa sorrindo as falhas e a quem se diz sem dizer: saiu-se bem ao pai, saiu-se bem ao avô. De fato, os avós tiveram importante influência na vida de Humberto Eco. O avô, um curioso sobre o mundo, era um grande leitor. Ao morrer, a família colocou seus livros, muitos deles emprestados, em uma caixa que viria a ser guardada no porão da casa do menino Humberto. Como, de vez em quando, o menino era mandado ao porão para pegar um pouco de carvão ou uma garrafa de vinho, terminou um dia abrindo a caixa e encontrou, assim, o seu tesouro, os livros. A avó materna, embora sem muita cultura, também era uma ávida leitora e trazia para o neto, semanalmente, da biblioteca da cidade, 3 ou 4 volumes. Dela veio o gosto pela leitura. Da mãe veio o gosto pela escrita e os primeiros elementos de estilo. Humberto Eco é um artesão da palavra. E conforme muito precisamente destacou Conforte em sua tese, ele não só brincava de escritor, ele gostava de produzir o livro, dos desenhos ao tipo de capa. Apaixonado pela ampla circulação da informação, Eco, ainda criança, pôs-se a reproduzir com as próprias mãos as histórias em quadrinhos que criava. Óbvio, diz Eco, que depois de algumas páginas abandonava a empresa. Assim, fui naquela época autor apenas de grandes romances inacabados. É na primeira parte de Como Escrevo, de 2003, que Humberto Eco expõe as memórias de seus escritos inaugurais. Entre 8 e 15 anos, cria seus primeiros textos narrativos. Dos 12 aos 13 anos, o menino Humberto lança-se a um empreendimento épico, uma paródia da Divina Comédia e uma série de retratos dos deuses do Olimpo. 1944, 1945. Era um período politicamente difícil e perigoso, mas o fascismo não conseguia impedir que mesmo as crianças, conduzidas nas escolas pela ideologia oficial, expressassem sua crítica. Eco escolhe o viés cômico, mesclando deuses do Olimpo com racionamento e obscurantismo. Nos anos de liceu, Humberto Eco escreve contos que, segundo ele, tinham intenções literárias mais sérias
e se arriscavam para o lado do realismo mágico. Aos 16 anos, entretanto, a descoberta de Chopin e o primeiro amor estimulam a aventura da poesia. Assumindo uma postura, ora de escritor, ora de cientista, ora de professor, Umberto Eco, esse homem das linguagens, das artes, da semiótica, coloca-se sempre à frente dos tempos. Seus primeiros trabalhos voltam-se para a estética medieval, sobretudo os textos de São Tomás de Aquino. A partir da década de 60, Eco se lança ao estudo das relações existentes entre a poética contemporânea e a pluralidade de significados. Seu principal estudo nesse sentido é a emblemática coletânea de ensaios intitulada Obra Aberta, de 1962. Ainda na década de 60, Eco notabiliza-se pelos seus estudos sobre a cultura de massa, em especial os ensaios contidos no livro Apocalípticos e Integrados, de 64, em que ele defende uma nova orientação nos estudos dos fenômenos da cultura de massa. Comemoramos, portanto, neste ano de 2014, os 50 anos dessa obra. A partir da década de 70 e atravessando os anos 80, Umberto Eco passa a tratar quase que exclusivamente da semiótica, produzindo importantes textos nos quais procura definir os limites da pesquisa semiótica, bem como fornecer uma nova compreensão da disciplina, segundo pressupostos buscados em Kant e Peirce. São notáveis a coletânea de ensaios As Formas do Conteúdo, de 71, e o livro de grande fôlego, Tratado Geral de Semiótica, de 1975. Como consequência de seu interesse pela semiótica e pela estética, Eco, a partir de então, orienta seus trabalhos para o tema da cooperação interpretativa dos textos por parte dos leitores. Lector in Fabula, de 79, e Os Limites da Interpretação, de 90, são marcos dessa produção. Para além da carreira universitária, com a idade de 48 anos, Umberto Eco publica seu primeiro romance, o notável O Nome da Rosa, que imediatamente assume-se como referência editorial internacional. Trata-se de um mistério intelectual combinando semiótica, ficção, análise bíblica, estudos medievais e teoria literária. E, nesse sentido, representa um divisor de águas, estabelecendo-se como uma obra inaugural na medida em que traz uma proposta outra de elaboração romanesca, o suspense erudito. Os anos seguintes são de ensaios, trabalhos acadêmicos e romances aclamados pela crítica que o colocam numa posição de destaque no cenário acadêmico e literário. Hoje, Eco é um dos grandes romancistas da literatura mundial. Na verdade, é um dos poucos autores que conciliam o trabalho teórico-crítico com produções literárias exercendo influência nos dois âmbitos. Para Umberto Eco, não existe um caminho único. Pode escrever um romance a partir de uma pesquisa ou de um ensaio que tenha feito. Foi o caso do magnífico O Pêndulo de Foucault, de 89, que trata de uma conspiração de sociedades secretas com intenções de governar o mundo e nasceu de uma teoria. Baldolino, de 2002, resultou de ideias elaboradas em torno da falsificação. Assim, segundo o autor, a invenção pode produzir a realidade. Fakes ou erros podem produzir eventos históricos reais, afirma Eco. E o contrário também acontece. Depois de escrever O Cemitério de Praga, em 2011, onde a única figura de fato inventada é o protagonista Simone Simonini, provando que basta falar de algo para esse algo passar a existir, Umberto Eco teve a ideia de elaborar uma teoria que resultou no livro Construir o Inimigo. Significa dizer que nada impede também que uma teoria nascida de uma obra de ficção redunde em outra ficção. Para Umberto Eco não há como fazer hoje narrativa experimental, como fez James Joyce. Houve um recuo para a narrativa linear clássica, afirma o escritor. Comecei a escrever ficção
nesse contexto de restauração da narratividade chamado pós-modernismo. Vasculho as formas e os artifícios do romance tradicional. O romance é a realização maior da narratividade. Ela abriga o mito, base de nossa cultura. Contar uma história que emocione e transforme quem a absorve é algo que se passa com a mãe e seu filho, o romancista e seu leitor, o cineasta e seu espectador. A força da narrativa é mais eficaz do que qualquer tecnologia. A literatura, portanto, resiste. Diz Eco: eu passei minha vida a colecionar livros antigos e a escrever livros novos, afirma. Sinto-me mal dentro desse tempo e só posso experimentar compreendê-lo escrevendo para fugir ao mal-estar. Mas ao ser perguntado por que escreve, a resposta é definitiva. Para encontrar esses momentos muito breves de felicidade que consistem em relembrar momentos da própria infância. Sim, é por isso que escrevo. Para Eco, a abundância de informação irrelevante, a dificuldade em selecioná-la e a perda de memória do passado são grandes problemas do nosso tempo. A memória é nossa identidade, nossa alma. Se você perde a memória hoje, já não existe alma. Se a memória é a alma, diminuir muito a memória é diminuir muito a alma, afirma o escritor. Nesse sentido, a escrita é um ato de amor e o escritor escreve a fim de dar alguma coisa a alguém. Para comunicar algo, para ter outras pessoas compartilhando seus sentimentos. Este problema de quanto tempo o seu trabalho pode sobreviver é fundamental para cada escritor, não apenas para um romancista ou um poeta. A verdade é que o filósofo escreve seu livro a fim de convencer um grande número de pessoas de suas teorias, e ele espera que nos próximos 3.000 anos as pessoas ainda possam ler esse livro. É exatamente como você espera que seus filhos sobrevivam a você e que, se você tem um neto, que ele sobreviva a seus filhos. Assegura Eco, espera-se um sentido de continuidade. Um sentido de continuidade que certamente Umberto Eco já tem assegurado. Seus mais de 50 livros têm sido traduzidos para várias línguas, dentre elas inglês, francês, alemão, chinês, japonês, russo, português. São dezenas de prêmios literários e de condecorações. Da mesma forma, foi agraciado com o título de doutor honoris causa por mais de 30 das maiores universidades do mundo, às quais, para nossa honra, nos juntamos neste momento. Os vínculos do professor Umberto Eco com nossa universidade, e de modo especial com o nosso Instituto de Letras e com a nossa Faculdade de Educação, são profundos. São aqueles da ordem do saber e aqueles da ordem do sentimento. Aqueles que se construíram ao longo dos anos, no rompimento das distâncias, através de seus escritos. Aqueles que carregam o significado e o papel que tem hoje o educador, sempre em posição de aprender, e o intelectual, sempre em posição de criar. São relações que fundamentam legitimamente a outorga do título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É o reconhecimento desta universidade por suas atividades científicas e literárias, por sua inestimável contribuição ao conhecimento dentro da concepção de que curiosidade é a fonte de todo o conhecimento e o conhecimento uma fonte de prazer. Caríssimo maestro, por muito eu poderia discorrer sobre os frutos da sua obra. Muito todos nós teríamos ainda a dizer da nossa imensa gratidão para consigo. Porém, não farei a descortesia de tomar por mais tempo o seu tempo, estando eu e todos nessa sala, e no Brasil, e no Conselho Universitário e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ansiosos por suas palavras. Limito-me a agradecer em nome de todos os que aprenderam com suas lições.
Agradecemos pela forma como explorou a tensão dialética entre os direitos do texto e os direitos do leitor. Pelas postulações de que entre a história misteriosa de uma criação textual e a deriva incontrolável de suas leituras futuras, o texto ainda representa uma presença reconfortante, um ponto ao qual podemos nos agarrar. Agradecemos pelos ensinamentos na literatura, nas artes, na comunicação, na semiótica, nas linguagens, na filosofia, bem como pela construção de uma visão multidisciplinar sobre os saberes do mundo. Agradecemos pelo ensinamento de que a verdadeira felicidade é a inquietude, não matar o pássaro. E agradecemos, caro escritor, por ter permitido a todos nós compartilharmos desta fascinante aventura intelectual com que hoje se traduz sua obra e sua vida. Muito obrigada. Imprimo. Tá bem. Portanto, é com muita honra que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul concede à sua pessoa, professor, o título de doutor honoris causa no ano em que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul completa 80 anos de existência. Pouco tempo se comparado com as centenárias universidades europeias, da qual a Universidade de Bolonha, ao qual o senhor pertence, foi uma pioneira. Esses 80 anos, porém, foram dedicados à construção de uma universidade reconhecida entre as melhores do Brasil, ocupando posição de destaque na América Latina e muito empenhada em ampliar sua presença internacional. Somos uma comunidade com mais de 45 mil pessoas, distribuídas em atividades de ensino, pesquisa e extensão, em praticamente todas as áreas do conhecimento. O título que lhe conferimos é um reconhecimento da sua importante obra, mas é também o reconhecimento da sua pessoa como exemplo de professor universitário, na legítima acepção, e responsabilidade que essa profissão tem perante a sociedade. Doutor honoris causa, professor Humberto Eco, estamos muito honrados em tê-lo como nosso professor. Obrigado. Passo a palavra ao nosso doutor honoris causa, professor Humberto Eco. Cari amici, queridos amigos, inclusive aqueles que não são ministros, reitores e secretários gerais, etc. É para mim um imenso prazer poder estar aqui com os colegas da Universidade do Rio Grande do Sul. Eu estive em Porto Alegre 48 anos atrás. Talvez alguns dos presentes ainda não estivessem vivos, mas eu já estava. E eu me lembro e quero agradecer. Me lembro que em 1978, num terreiro de Candomblé, no Rio de Janeiro, um pai de santo estabeleceu que eu sou filho de Oxalá. Apesar do meu sobrenome, que possa nos levar a pensar a Exu, eu sou filho de Oxalá. E, portanto, exijo respeito. O Brasil foi o primeiro país das duas Américas que visitei, antes de visitar os Estados Unidos, mesmo o Canadá.
Em meados dos anos 70, estive lá e depois voltei novamente no final dos anos 70. Viajei por toda parte, de Porto Alegre até Manaus, de Brasília até Salvador. Visitei os bordéis que não existem mais em Salvador, visitei os arranha-céus do Rio de Janeiro, visitei as águas do Rio Branco, do Rio Negro que se confluem, conheci a Nossa Senhora do Bonfim. E o cenáculo dos anos 70, que em São Paulo se chamava João Sebastião Bar. Talvez não exista mais, mas na minha época ainda existia. Primeiro contato que tive com este país. Fiquei surpreso quando cheguei no aeroporto e vi aquela terra tão roxa. Estive em contato com poetas da vanguarda do Brasil, poetas do concretismo, do grupo de Noigandres, Décio Pinhatari, Augusto de Campos. Mas quero lembrar, sobretudo, o Haroldo, um grande amigo, poeta, crítico de grande valor, incomparável tradutor de Dante Alighieri. O nosso primeiro encontro, porém, aconteceu em Roma em 1972. Eu tinha acabado de publicar a obra Aberta e o Haroldo veio, chegou e me mostrou um artigo que tinha sido publicado no Diário de São Paulo em 1955, portanto, 7 anos antes, aquela obra Aberta. E nós, praticamente, apesar de não nos conhecermos, nos ignorarmos até então, nós escrevíamos a mesma coisa e foi assim que nasceu uma profunda amizade. O grupo de poetas de São Paulo e de ensaístas também era um grupo prodigioso que realizava uma certa crítica filosófica na época. Um grande filósofo, Charles Sanders Peirce, tinha praticamente sido ignorado nos Estados Unidos, com exceção de poucos intelectuais, e ele tinha visto a Itália, tinha visitado um pouco a Itália, um pouco a Alemanha, e através da mediação de um alemão, Max Tenzer, ele então se aproximou do grupo de São Paulo. E foi esta outra razão que acabou unindo muitos estudiosos brasileiros conosco durante as buscas, as pesquisas no setor da semiótica. Dos poetas concretos, aprendi de Oswaldo de Andrade, aprendi sobre o canibalismo, sobre o manifesto de Andrade, o manifesto antropofágico. E toda aquela virtude e dever de não se afastar das influências dos outros países e das outras culturas, mas sim de fagocitá-las, de digeri-las, ruminá-las e restituí-las numa chave totalmente nova, como aconteceu de fato. Canibalisticamente, fagocitaram o futurismo, a semiótica anglo-saxã, alemã, ou, por exemplo, a forma como Augusto de Campos fazia reviver Pound, Finos Louça, como se aproximava de Joyce, os seus contatos com os músicos como Boulez, Stockhausen, restituindo, porém, nas suas obras, tudo isto, mas numa medida totalmente original. Portanto, estes canibais aqui, aparentemente, permaneciam numa segunda instância, foram, na verdade, os grandes promotores, os pioneiros de muitos desenvolvimentos da poesia e da cultura contemporânea. Quero também lembrar a ligação que tinham com o tropicalismo do Caetano Veloso e do Gilberto Gil. E, portanto, ali também aquela pesquisa no campo da música que se unia à pesquisa no campo da poesia. E, portanto, como se vivia na época um clima muito excitante. Eu me lembro de noites e noites passadas com Ungaretti, o grande e velho Ungaretti, que vinha com o Haroldo, enfim, bebia. E durante uma noite
estavam lá e no dia seguinte os jornais escreviam que voltaram para ver a tomba do seu filho. Mas, na verdade, vim ver se ainda há aqueles momentos de grande prazer. Enfim, aqueles momentos tão cordiais. A última vez que vi Ungaretti, ele já estava bem mais idoso e ele, então, se lançava nessas viagens. Durante a minha primeira viagem no Brasil, visitei a cidade, a capital, Brasília, e dediquei nesta minha experiência, momentos para poder dar aulas também em São Paulo. E devo dizer que conhecer Brasília, ver Brasília, visitar a cidade, tentar entender aquela grande separação que existia entre aquela cidade, aquela arquitetura, o resto, eu, assim, a partir disto, desenvolvi a minha arquitetura durante aqueles anos. O encontro, portanto, com a cidade de Brasília foi, para mim, fundamental. Entre a primeira e a segunda viagem feita ao Brasil, frequentei muito o Brasil folclórico. Frequentei a capoeira, frequentei as escolas de samba, os terreiros de Umbanda, Candomblé. E uma longa parte do meu pêndulo de Foucault dedica-se justamente àquela experiência, como forma de mostrar como aquela experiência no Brasil me influenciou, me marcou muito. Um microcosmos que, na verdade, me influenciou em todo o romance. No Brasil, porém, encontrei também um outro grande personagem, Mário Schember, um físico de estatura internacional que era um colecionista fabuloso dos primitistas brasileiros. E, portanto, ele me introduziu a uma literatura da antropofagia e me introduziu em todo aquele mundo. E, portanto, ele também, infelizmente, não está mais entre nós, como o Haroldo. Mas tudo isso para lhes dizer que o Brasil foi, para mim, apesar de ter ficado ali no total 2 meses, um mês na primeira vez, um outro mês na segunda vez, foi um lugar de contatos, de visitas, de leituras, encontros com estudiosos jovens nos vários congressos internacionais de semiótica, etc. Foi sempre uma experiência, para mim, muito significativa, fundamental. Eu poderia até terminar estas minhas poucas palavras de agradecimento resumindo as minhas visitas e a minha sensação num só termo: saudade. Mas eu quero também lembrar, mais uma vez, Haroldo de Campos, porque a forma como ele traduziu Dante, conseguindo tornar moderna a poesia medieval, realmente vai além de qualquer outra teoria de tradução ou de qualquer prática neste campo. Portanto, meus queridos e queridas amigas brasileiros e brasileiras, perdoem-me pela minha pronúncia. Quero também dizer aos amigos italianos que têm nos ouvidos os branos de Dante e a Cândida Rosa, enfim, entender o que é a tradução. Ele conseguiu. E, portanto, é difícil fazer com que seja compreensível a cultura de 2 palavras, mas ele conseguiu. E, desta forma, numa Cândida Rosa, vi que assumia este sangue que, no corpo de Cristo, flora e sai da flore unindo se ritorna palavra do mel che d'ora e odora desce a grande rosa che si adorna de tanta petala a seguir su via ao pouso che o perpetuo amore giorna. Non faces viva chama se sendia na sasa ouro as veste de un alvor che neve alguma in branco excederia. Quando baixavam grau a grau na flor de vibração de assas revoadas no alto de Manaia, paz e ardor.
Nesse momento, encerro a sessão solene do Conselho Universitário de concessão do título doutor honoris causa ao professor Umberto Eco e devolvo a palavra à nossa mestre de cerimônias. Obrigado. Obrigada, professor. Signore e signore, si conclude così la cerimonia. Ringraziamo per la vostra presenza e rinnovo l'invito. Queremos agradecer a todos novamente pela presença e gostaríamos de convidar a todos para um coquetel que vai ser realizado na sala da Piero da Cortona, dentro da Embaixada do Brasil. Muito obrigada.